Gripe aviária. Se você ainda não ouviu falar, tem vídeos aqui no Blá que a gente fala sobre gripe aviária, H5N1. E é um assunto que cada vez está ganhando mais importância. E a gente teve essa semana, a gente está na semana do dia 7/1, a primeira morte por gripe aviária nos Estados Unidos, que hoje é o polo da gripe aviária no mundo, principalmente porque o vírus passou para o gado. Então, quando a gente faz a análise dos animais, a gente consegue perceber uma grande quantidade desse vírus passando entre os animais, aumentando a probabilidade dele aumentar a transmitibilidade pra gente, tá? Eu sou Emílio Garcia, você tá no Blablalogia e aqui a gente fala sobre tudo, inclusive sobre biologia e ciência. Então, o vírus da gripe é um dos vírus mais relevantes e mais comuns que a gente tem. A gente tem semelhantes do vírus da gripe, do influenza, que estão acontecendo em vários animais, e os mais relevantes são aqueles que atacam os nossos animais de corte. Então, sempre que a gente fala de gripe aviária, por exemplo, ou de gripe suína, são vírus que fizeram a transição de um animal selvagem, de um bicho que vivia na natureza, patos, por exemplo, para os nossos animais de corte. E quando eles passam para os nossos animais de corte, a gente passa a ter um problema maior, porque a gente tem uma proximidade mais com esses animais de corte, como gado, como porco, como galinha. E principalmente porque a gente cria muito desses bichos, eles são muito populosos em lugares muito fechados, aumentando as grandes chances de transmissão. A gente já trouxe aqui no Blá também o conceito de que sempre que você tem um vírus que pode ser relevante para passar para a gente, a melhor estratégia que a gente pode fazer e que a gente faz é sacrificar esses animais de corte. Então não é incomum a gente receber notícias de granjas brasileiras, de granjas chinesas, de granjas americanas, que a gente só está falando desses países, que a gente está falando dos países, de alguns dos maiores produtores do mundo, em que centenas de milhares de animais literalmente foram sacrificados e incinerados pela presença de um vírus que poderia ser relevante para a humanidade. Então, descobri um vírus novo aqui no Brasil, em uma população de galinhas brasileiras. Esse vírus ele pode ser relevante, principalmente esses vírus da gripe. Então o que a gente faz é sacrificar esses animais e descartar essa carne. Aqui a gente não vai entrar, apesar de ser uma coisa relevante, tanto na temática do se a gente deveria ou não criar animais, se a gente deveria ou não consumir carne, se a gente deveria ou não criar animais do jeito que a gente cria, se a gente deveria ou não consumir carne do jeito que a gente consome. A principal discussão que a gente vai ter é em relação a H5N1, em relação ao que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, o vírus ele se espalhou, a gente discutiu isso lá atrás. Esse vírus ficou muito comum em vacas, principalmente nos Estados Unidos, mas passou para todos os outros grupos de animais. E o que é relevante para o momento que a gente está é que o CDC americano, que é o grupo que cuida desse tipo de doença, recomendou, mas isso nunca foi feito, o sacrifício dos animais. Então, o que a gente está percebendo é que esse vírus está se alastrando com uma velocidade muito grande, sofrendo mutações constantes e começando a contaminar pessoas, tá? Por que isso é relevante? Porque começa-se a discutir a possibilidade desse vírus sofrer mutações suficientes, apesar disso não ter acontecido ainda, apesar disso não ser uma garantia, apesar disso ser uma previsão do futuro, e a gente já discutiu aqui no Blá que previsões do futuro não existem, que a gente não consegue prever o futuro, que pode ser que isso realmente não aconteça, mas é uma possibilidade de acontecer, desse vírus, de surgir uma cepa desse vírus capaz de se espalhar rapidamente pela população. O que os dados dessa doença têm mostrado é que quando elas atingem humanos, como qualquer gripe, elas vão ter um efeito muito grande em populações mais vulneráveis, principalmente em populações de idosos. A gente precisa lembrar que algumas das doenças que mais mataram na história recente da humanidade são gripes, principalmente a gripe espanhola, uma gripe que também tem origem meio difusa, mas que é relevante nos Estados Unidos e que num contexto de guerra se espalhou pelo mundo inteiro e acabou causando a morte de milhões de pessoas. Então, o que é relevante para a gente nesse momento assistir é que medidas de prevenção de problemas com essa gripe, elas não estão sendo tomadas.
Então, os maiores epidemiologistas do mundo dizem que as vacinas já devem estar sendo desenvolvidas, e em alguns lugares já estão sendo desenvolvidas, e nos Estados Unidos já existem 3 vacinas homologadas para H5N1. E o que se discute é que a população americana, principalmente mais vulnerável, já deveria estar sendo vacinada e não está. Então, trazendo o que no dia 7/1/2025 a gente tem de mais relevante. O vírus é conhecido desde o ano retrasado. Esse vírus vem se espalhando e se tornando cada vez mais relevante. E ele está chegando cada vez mais perto da gente. A tecnologia que a gente usou para fazer a vacina da Covid é uma tecnologia muito relevante, muito rápida para a produção de vacinas e vacinas extremamente eficientes. Alguns laboratórios do mundo e alguns governos do mundo estão investindo dinheiro nisso, mas o principal foco de H5N1, que é os Estados Unidos, está se movendo muito lentamente nessa direção e deveria estar se movendo muito mais rapidamente e deveria estar se movendo mais rapidamente e deveria estar sendo mais pressionado pelo mundo inteiro para que isso acontecesse. Tanto no sentido de impedir que a doença se espalhe entre os animais, quanto no sentido de já começar a vacinar a sua população para impedir que a doença se espalhe caso ela venha a se transformar numa doença mais relevante ainda, certo? Isso não está acontecendo. A eleição do presidente Trump é extremamente preocupante nesse sentido, porque existe a chance dessa doença se espalhar e a gente lembra da postura do Trump durante a Covid, que foi a última pandemia que a gente teve. É pra gente ficar preocupado? É pra gente ficar preocupado de maneira controlada, no sentido de a gente deveria estar, como país, se preparando pra merda que pode acontecer. Como a gente se prepara pra merda que pode acontecer, Emílio? A gente se prepara pra merda que pode acontecer investindo em saúde pública, investindo no Butantan, nas fundações brasileiras capazes de fazer vacina contra isso. A gente se defende disso, se preparando como sociedade para um problema que pode acontecer. Vai virar a próxima pandemia? Pode virar. A gente ainda não sabe se vai virar a próxima pandemia, mas a gente, como sociedade, tem que estar preparado para isso, tá bom? Eu vou indicar um perfil que eu sempre indico, que é a minha referência nessa área e que deveria ser a referência de vocês, que é a sua cientista de bolso, a minha amiga Melanie F. Dutra, que produz conteúdo excelente, relevante e muito melhor do que esse que eu trouxe aqui. Então sigam ela em todas as redes, ela tem produzido vídeos muito legais para o Instagram, vale a pena segui-la, porque a informação de lá é sempre quentinha e é a melhor informação possível, tá bom? Beleza? Feito. Era isso que eu tinha para falar em relação ao H5N1. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like e de deixar o seu comentário aqui embaixo, tá bom? Falou, valeu e tchau!